Turma do Propósito, boa noite. E aí, meu querido irmão, espero que você esteja lendo a Bíblia também no domingo. Não deixe para começar a semana amanhã não, hoje é o primeiro dia da semana e é também dia da gente ler a Bíblia em família, orar e, claro, aproveitar esse dia que geralmente a gente ouve mais ainda a palavra para refletir à luz da palavra e mudar cada dia mais para a glória de Deus. Meu irmão, hoje dia 13, capítulo 13 de Êxodo, dia 63 do nosso propósito. O capítulo 13 vai ter dois blocos que explicam coisas diferentes. O primeiro fala sobre o pedido do Senhor, onde ele pede que todo primogênito seja consagrado. Versículo 2 ele diz: consagra-me todo primogênito, todo aquele que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto homens como animais, Deus diz, é meu. É claro que, no caso dos seres humanos, vai acontecer um resgate, né? Eles eram substituídos. Versículo 13 diz, porém todo primogênito da jumenta resgatarás com cordeiro, se não resgatares será desnucado, mas todo primogênito do homem dentre os filhos resgatarás. Quando o teu filho amanhã te perguntar o que é isso, responder-lhe-ás, o Senhor com forte mão nos tirou da casa de servidão. Então era um símbolo memorial para sempre da libertação de Deus, onde Deus deixa esse marco para fins didáticos também e, claro, como um apontamento espiritual para Cristo, o primogênito, unigênito Filho de Deus, que veio para se tornar então, aí sim, o primogênito de muitos, né? O único Filho de Deus morre na cruz para resgatar a muitos. Nós somos o fruto aí desse resgate. Mas eu queria me ater com vocês ao segundo bloco, que fala sobre a maneira como Deus guia o seu povo. Lá no versículo 17, diz que tendo Faraó deixado o povo ir, Deus não escolheu levar o seu povo pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, mas se era mais perto, por que Deus não levou pelo caminho mais perto? Por que Deus escolheu um caminho maior? Aqui o próprio texto diz, pois diz, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Se o povo de Israel passa pelos filisteus, provavelmente eles iriam ali entrar em guerra, em conflito, e eles não estavam ainda preparados para aquele conflito, para aquele episódio bélico. Então, Deus escolhe desviar o povo por um caminho mais distante, mais tortuoso. Vocês vão observar. Diz o texto então, que porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentado subir os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José. Isso aqui demonstra a fé de José, porque ele estava lá no Egito, vivendo um tempo bom, sendo honrado. Que é uma mensagem, irmãos, profunda para nós. José no Egito, ele ocupava o cargo do homem mais poderoso da terra naquela época. Só havia acima dele Faraó, mas o responsável por todo o sucesso era José. E naquele período, tendo tudo, José diz assim, que não é o meu lugar. Isso significa que aquele que tem fé entende que aquilo que Deus tem para nós, a glória que há de ser revelada em nós é muito maior do que qualquer coisa que se apresente no tempo presente. Portanto, meu querido irmão, não se iluda com o que o mundo pode oferecer. O céu é superior. Lá no céu nós vamos pisar nas ruas de ouro. Ouro é algo que os homens matam por causa dele, né? Todas essas riquezas, segundo a Bíblia, lá vão enfeitar muros e nós vamos pisar nas ruas de ouro. Os valores lá são bem mais elevados. Continuando aí, Moisés leva e eles partem então para a entrada do deserto. E outro ponto interessante é que o Senhor ia adiante deles. Durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de caminhassem de dia e de noite. Eles tinham
a cobertura e a presença do Senhor. E o texto diz: nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O que nós aprendemos com essa pequena passagem? Deus nem sempre escolhe os caminhos mais fáceis para nós, os caminhos que são mais pertos. Às vezes a gente faz plano para as nossas vidas que são rápidos, ainda mais no tempo que a gente vive de tanto imediatismo, a gente não consegue esperar. Olha como nós somos imediatistas, não é? De vez em quando aqui o vídeo fica um pouquinho grande, aí as pessoas falam assim: o pastor tenta fazer um vídeo menor. Não vou fazer isso, irmãos, vou falar o que o Espírito Santo coloca no meu coração. Você quiser ouvir mais rápido, você põe aí na velocidade 2, mas sempre vou tentar falar para vocês e transmitir tudo que Deus tiver colocado no meu coração. O tamanho quem vai definir aí é o Espírito do Senhor guiando. Eu sei que nos dias de hoje faz mais sucesso um videozinho curto, né? Afinal de contas, a gente vive na a geração TikTok, que é assim, ó. Mas no caminho de Deus, isso não funciona, porque o caminho de Deus não são os nossos caminhos. Os projetos de Deus não são os nossos projetos. Às vezes você faz um plano curto para atingir aquele objetivo de maneira rápida. Quantos são os jovens que, desculpa a expressão, mas dão com os burros d'água, né? Essa expressão é antiga, porque querem queimar etapas. Por exemplo, pensam em ficar ricos sem trabalhar, pensam em coisas mirabolantes, entram portanto, em enrascadas, entram em pirâmides, etc. e tal, e acabam aí se frustrando. Olha, não siga o seu projeto, siga o projeto de Deus, o plano de Deus. Ainda que o caminho de Deus pareça ser mais tortuoso. Nós vamos ver no capítulo seguinte que o caminho que Deus leva é um caminho que parece que não tem saída, mas se é o Espírito do Senhor que está nos guiando a ele, pode ir, meu irmão. Deus dará uma saída, nem que seja abrir o mar diante de você. O caminho era mais curto, mas se o povo tivesse ido por ele, o próprio Deus disse que o povo ele iria desanimar, ele ia se arrepender de ter saído do Egito, porque já iria sair e entrar em um outro conflito. Outra coisa que nós devemos aprender aqui é ter a esperança. Como eu falei aqui sobre José, que morreu e já deu a ordem lá atrás, antes de morrer, falou: quando vocês forem, levem meus ossos. José, vendo o povo gozando de todo o conforto que ele mesmo proporcionou, ele diz: aqui não é o nosso lugar. Então eu deixo essa mensagem para você aqui também: não se iludir com as coisas desse mundo. Talvez, meu querido irmão, você esteja aí vivendo um tempo bom na sua vida, um tempo de prosperidade, um tempo em que não te falta nada. Mas eu digo para você, isso não é nada comparado com o céu que Deus tem para nós. Portanto, o homem que abre mão do reino de Deus para viver o seu plano aqui na terra, por mais que ele tente convencer a si mesmo que ele, lá no final, ele vai falar para Deus e vai convencer a Deus que os projetos dele eram bons, ele vai terminar a vida sendo frustrado. Você está me ouvindo aqui, você tem dedicado a sua vida a viver para você mesmo, para os seus planos, seus projetos. Meu querido irmão, você está desperdiçando a sua vida. Por que você não encontra a verdadeira vida? E a verdadeira vida é perder os seus projetos e viver os projetos de Deus. Quem abre mão dos seus projetos para viver a vida que Deus tem, quem abre mão da sua vida, vai achar a vida em Cristo. Agora, aquele que quer viver a sua vida vai perder, porque o tempo não se renova. E o dia que você pode abrir mão daquilo que é seu para servir o Senhor é hoje. É o dia que se chama hoje. E por fim, eu queria falar sobre a presença de Deus conosco. Aqui diz que o Senhor ia com eles numa coluna de dia, uma nuvem de dia, provavelmente tampando do sol, uma coluna de fogo durante a noite, provavelmente aquecendo. Dizem que no deserto, eu nunca estive, mas já li bastante sobre isso, que no deserto o calor é insuportável e a noite é extremamente fria. E Deus estava ali cuidando e suprindo as necessidades do seu povo. E diz o texto que nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então, no tempo da nossa peregrinação aqui na terra, meu irmão, uma certeza você pode ter: Deus está conosco. A presença do Senhor é certa. É claro que às vezes
nós perguntamos onde está Deus, onde Deus está. Só que a gente esquece que lá no começo, quem pecou foi Adão. Quem correu de Deus foi Adão. Deus está conosco. Às vezes nós não percebemos a sua presença por causa do nosso pecado. Nós nem queremos perceber porque nós sabemos, se começarmos a refletir que o Senhor está ali diante de nós, nós vamos morrer de vergonha. Você já parou para pensar que tudo que você faz, você faz na presença de Deus? Quando você fala de alguém, quando você fala contra alguém, quando você está lá no seu íntimo maquinando coisas que não deveria estar maquinando, quando o seu pensamento, o passarinho do seu pensamento voa, ao invés de ser um passarinho que voa, né, como uma pomba que busca a paz, e busca as coisas boas, busca árvores frutíferas. Às vezes o passarinho da nossa cabeça é um urubu que só vai na carniça. Então, quando o seu pensamento, você está lá ocioso, a sua mente começa a funcionar, para onde vai o seu pensamento? Ele se volta para Deus e para a vontade de Deus? Ou ele se volta para as coisas podres desse mundo? E você dá asas à imaginação, literalmente. Quero dizer para você, meu irmão, que tudo que você faz, até nos seus pensamentos, Deus está presente. E é por isso que a gente precisa andar nessa terra, no tempo da nossa peregrinação, como diz Pedro, o apóstolo Pedro, nós devemos nos portar com temor e tremor. O dia se aproxima, irmãos. Nós precisamos estar vestidos, prontos, porque nós estamos rumo à terra celestial. Quando é que nós vamos chegar? Daqui a pouco. Daqui a pouco eu estou lá. Ontem eu era um menino, já estou na casa aí 200. E você aí também que está me ouvindo sabe que a vida passa rápido. Ou pode ser que o Senhor venha encontrar conosco hoje, amanhã. Não tarda a volta do Senhor Jesus. Pode ser que Ele volte para você individualmente, você morra e vai encontrar-se com Ele. Ou pode ser que Ele volte e todo olho veja. Mas você está preparado? Você está pronto? Está pronto para essa peregrinação? O povo estava ali, vestido, todo mundo, como diz o próprio texto aqui. Eu gostei dessa expressão. Diz aqui, porém Deus também levou Moisés consigo os ossos de José, fizeram os filhos jurarem solenemente, e diz aqui que todo o povo estava preparado para partir. E o Senhor ia após eles. O Senhor ia após eles. Preste atenção, meu querido irmão. Você está preparado? Você está arregimentado? Você está pronto? Sandália nos pés, bordão na mão, prontos ali para carregar o que você tem, porque é o momento da volta do Senhor. Você está pronto, meu querido? Esse é o pensamento que eu gostaria de deixar, essa reflexão que eu gostaria de deixar com você hoje. E aí, preste atenção. Lembre-se que o Senhor, Ele não se aparta de você. Nos dias de calor, intenso calor, Ele é sombra que traz alívio. Nos dias de frio, Ele vai aquecer você. Meu querido irmão, Deus abençoe a sua vida. Um bom restante de domingo. E até amanhã, no nome de Jesus.